Olá, turma, tudo bem? Tudo certinho? Vamos dar início à nossa aula audiovisual 3 do módulo de Psicologia 1, né? Estamos aí, reta final do nosso módulo e, de verdade, eu espero que você tenha entendido o propósito de saber um pouquinho sobre psicologia, né? Para que nós possamos lidar melhor com o outro, com os nossos alunos, com até as famílias dos nossos alunos, que nós possamos realmente ter uma leitura global, não é? De cada comportamento e também, por que não dizer, as suas particularidades, né? Cada um de nós é diferente. Nós somos todos iguais nas nossas diferenças, né? Esse é o lema da educação especial. E é verdade, nós somos assim, né? Cada um de nós é um ser individual. Cada um de nós tem uma performance, tem uma forma de ver a vida, de ver o mundo e, diante disso, reage de uma forma diferente. Então, hoje nós vamos falar sobre os reforçamentos e as gestalts dentro de uma gestalt teórica da psicologia, né? Nós vamos discorrendo sobre isso e você vai entender que é bem fácil, não é nada demais, é só prestar bastante atenção. Hoje nós teremos aí, se eu não me engano, 3 ou 4 vídeos complementares, bem ricos, bem ilustrativos. Eu faço jus que você entenda, que você realmente assista com atenção aquilo que cada vídeo vai trazer para nós na aula de hoje. É bem interessante, o conteúdo é bem reflexivo, mas sem essas leituras complementares, só o material em mãos, só a apostila ou só a minha fala fica devasado, né? Nós precisamos enriquecer com toda forma de conhecimento para que o nosso aprendizado seja mais rico, mais completo. Então eu coloquei aqui mais uma vez mostrando, né? A caneta azul acabou, vamos de rosa, problema nenhum, até ficou interessante porque nós vamos estar aí fazendo uma referência ao Outubro Rosa, né? Aqui já não tem mais. Outubro Cor-de-Rosa, que é o mês do exame, né? Contra o câncer de mama e câncer de útero, né? Das mulheres. Então, é uma forma também da gente estar aí conscientizando, através nem que seja da cor da caneta, né? Então, vamos lá, nós vamos falar hoje da apostila 10 a página 15, tá? Nós vamos finalizar, assim, esse conteúdo hoje, tirando todas as dúvidas. Não teremos debate hoje, que eu creio que o tempo será curto, mas eu estarei disponível aí até o final da aula para a gente estar sanando toda e qualquer dúvida, tá bom? Então, vamos lá. Reforçamento positivo, o que ele oferece? Ele oferece alguma coisa ao organismo. Já o negativo, retira. Então, quando vocês vão ver aí, né, na caixa de Skinner, quando ele oferece um estímulo ao ratinho, e esse estímulo é receptivo, é positivo na visão do ratinho, então é um reforçamento positivo, vem aí um comportamento a favor. Quando vem o reforçamento negativo, ou seja, quando se tira alguma coisa, ou se acrescenta algo indesejável, como um choquinho, vocês vão ver isso aí, né? Há um outro tipo de comportamento do próprio indivíduo, que no caso é o rato, né? Então, vamos lá. Então, depende do estímulo, tá, gente? Que é aplicado aí no ambiente. No caso, é a caixinha que Skinner usou para observação. Mas qualquer ambiente tem vários tipos de estímulos, né? E são estímulos positivos ou negativos, dependendo da visão que o indivíduo tem em relação a cada um desses estímulos. Vamos em frente. Existem 4 tipos de estímulos ou funções, chamadas de reforçadores, né? Então, tanto faz eu falar estímulo ou função reforçador, tá? É a mesma coisa. É sobre o comportamento que o indivíduo vai dar de reação. Então, nós temos aí, primeiro, a extinção, depois a punição, depois a generalização e, por fim, a discriminação. Vamos passo a passo, como se dá cada processo desse aí, né?
de cada tipo de estímulo. Então, vamos lá. Definindo cada função reforçadora. Cada uma dessas 4 aí. Primeiro, a extinção. Como funciona uma função que ela vem de estímulo, mas ao mesmo tempo ela vem para uma extinção de um determinado comportamento. Então vamos ver aqui. É o processo de eliminação dos comportamentos indesejáveis ou inadequados. Então chama-se extinção. Aquilo que uma vez te trouxe algo desconfortável, uma ação que veio sobre a sua vida, sobre o seu comportamento, e trouxe algo de inadequado ou desconfortável, automaticamente o seu comportamento vai extinguir essa ação. Ou seja, não vai repeti-la mais, tá? Isso aí nós vamos ver mais à frente aí como funciona no campo psicológico. Automaticamente a gente extingue, não usa mais, não aceita mais aquela ação sobre as nossas atitudes, tá? Depois vem a punição. É quando a retirada de um estímulo positivo. Por exemplo, para se analisar o comportamento punido e as suas reações por isso. Quando o indivíduo recebe, embora seja um comportamento de uma ação positiva, por exemplo, vem aí um movimento do comportamento humano que aos nossos olhos seria bom para ele, mas trouxe algo que mexeu lá no inconsciente dele e ele se sentiu desconfortável. O que ele vai fazer? Vai sentir como se punido, como se ele fosse punido. Então ele não aceita mais aquela ação, né? Aquela reação sobre a ação da função reparadora. Ou seja, toda vez que vier esse estímulo que foi desagradável, é bem parecido com punitivo. Ele acha que é uma punição, então aí ele descarta, ele não aceita, tá? Depois temos a função 3, que é a generalização. Essa é fácil. É o processo do reforço do estímulo para a aprendizagem. Ou seja, para a mesma resposta, apresente o mesmo estímulo. Exemplo. Vou dar um exemplo grosseiro. O reforço escolar, né? É mais pela memorização da aprendizagem. Uma vez que ensinou de uma forma e o indivíduo conseguiu atender, né, ou aprender, ele vai repetir aquela memorização como um mecanismo de reforço positivo. E às vezes nem sempre isso é aprendizagem. Mas ele entendeu que se ele memorizar, ele está executando a função executiva que lhe foi proposta. Então, para ele, esse reforço é positivo. Vocês entenderam? Ao passo que se ele realmente tivesse aprendido, ele não precisava decorar, ele não precisava memorizar. Ele ia resolver. Vê como é diferente? Ele ia executar através do próprio raciocínio e de formas diferentes, de maneira que se chegasse ao resultado correto, né? Isso é a aprendizagem de fato, tá? Depois temos aí a discriminação, que é a última. É a capacidade que temos de perceber diferenças entre estímulos e responder de forma diferente. Também, ou seja, um estímulo novo, diferente, a resposta será nova e diferente também, né? Por exemplo, eu dizia para todo mundo que eu não gostava de jiló quando eu era criança, né? Eu dizia, eu não gosto de jiló. Mas não gosto de jiló por quê? Porque dizem que é amargo. Mas eu nunca tinha experimentado jiló, de fato. Só porque os outros diziam que não era bom. Até que um dia, minha mãe fez um doce e picotou ele bem miudinho, descascou, fez lá, né? Um doce de jiló. E serviu na sobremesa para todo mundo. E não falou nada que era doce de jiló. E eu comi o doce de jiló. Gostei muito. Já adulta. Quando eu acabei de comer, ela disse, você sabe o que você comeu? Falei, não, é um doce de jiló. Falei, mentira, doce de jiló, que delícia. Parecia muito com laranja da terra. Doce de laranja da terra é uma delícia, né? Então, embora, né, aquele conceito de que aquela ação ia me causar uma reação, quando eu não sabia que estava sendo estimulada, embora seja doce, né,
eu passei a comer o jiló in natura, né? Então, nós, recapitulando, nós falamos do estímulo que causa a extinção, né? Ou seja, é o processo de eliminação do comportamento indesejável. Você não quer mais na sua vida, você não vai executar toda ação que te lembrar aquilo, você vai extinguir, você não vai tentar. Depois vem a 2, que é a punição. É como se aquele comportamento que te trouxe algo indesejável se tornasse um comportamento punitivo para você, uma ação punitiva. É um estímulo que, embora para alguns seja positivo, para você ele se tornou negativo. Então, ele é algo que lhe faz lembrar de um comportamento, de um processo punitivo. Depois vem a generalização, que é a questão do reforço, né? Até eu dei exemplo aí do reforço escolar, que a criança ou adolescente, ele aprende mais pela memorização do que pela aprendizagem de fato. Então, na verdade, ele não aprendeu, ele executou aquelas funções que lhe foram pré-estabelecidas. Então, aí há o reforço, né? E, por último, a discriminação, que é quando vem um estímulo novo, uma resposta nova. Dei aí um exemplo, né? Da minha infância, que eu não comia jiló, e hoje eu como jiló porque veio aí um processo para mim de um estímulo novo. Ou seja, minha mãe fez do jiló um doce. Então, quando eu comi o doce de jiló, eu passei a olhar para o jiló com outros olhos. E aí, hoje eu como jiló. Eu acho uma delícia. Eu como ele refogado, eu como ele frito, eu como ele, né? Mesmo sendo amargo, para mim ele é satisfatório, ele é gostoso. Então, a um estímulo novo veio aí uma resposta nova, né? O meu olhar para um determinado estímulo mudou por conta do reforçamento que foi feito, tá? Espero ter exemplificado. Então, vamos lá, vamos em frente. Voltando agora às teorias de Gestalt, né? Se escreve Gestalt, mas se lê Gestalt. Com os pesquisadores que nós já falamos aí nas aulas anteriores, que é o Max Whiteham, Ulf Kohler e Kurt Koffka, né? São seus inventores. Também vieram outros estudiosos que desenvolveram a psicofísica da Gestalt, ou seja, as sensações causadas pelo espaço-forma e pelo tempo-forma. Aí são os símbolos, tá? Nós temos aí vários símbolos. Só de olhar o símbolo a gente já sente água na boca. Por exemplo, Habib's, McDonald's, Coca-Cola, né? Só de você ver o símbolo, você já saliva, né? Por quê? Porque já lhe causa alguma sensação que tem a ver com o produto. E outros mais, né? Nós temos aí lojas americanas, não é sensação de apetite, mas te dá logo aquela sensação de compra. O que eu estou precisando, né? Então já vem logo na mente. Então é o campo psicológico que nós vamos estar falando nessa aula, tá? Então os gestaltistas, eles estavam preocupados em compreender quais os processos psicológicos envolvidos na ilusão de ótica, que é quando o estímulo físico é percebido pelo sujeito, que no caso somos nós, como uma forma diferente da que ele tem na realidade, ou seja, a forma e seus efeitos. Então, o símbolo, por exemplo, das empresas, nós temos aí o símbolo, se eu não me engano, do antigo Unibanco, era aquele 8 deitado, né? E ali, às vezes, não estava nem completo o símbolo, mas a gente já, né, identificava que era do banco, né, do Unibanco. Temos também N empresas, tem a Unilever, que é aquele Nzinho, né, que nem é totalmente cheio. Mas se você observar, ele tem ali a marca de cada produto que eles fabricam, né? Do desodorante, do papel higiênico, tá tudo ali naquele N. Só que a gente nem percebe, a gente bate o olho e vê o N, é da Unilever, né? E tem da Hering, que são aqueles 2 peixinhos cruzados. Só de bater o olho nos 2 peixinhos, às vezes nem está escrito Hering. Essa malha é da Hering, né? Porque já está no nosso campo psicológico, tá? Aí as gestaltes, né? Que são essas formas, elas se classificam em: primeiro, percepção, é quando a gente bate o olho, percebeu, né?
é a busca da visão pelo fechamento, pela simetria e pela regularidade entre os pontos que compõem a figura ou o símbolo. Às vezes nem é um símbolo que forma bem fechadinho, como eu falei, mas a gente já percebe. Então, a Gestalt aí é perceptiva. Bateu o olho, já identificou. Aí depois é que a gente vai ver que não é totalmente fechadinho, né? Aí vem a boa forma. A boa forma foi o que eu falei. Ela depende da forma da imagem apresentada para desenvolver um determinado estímulo, com um propósito em nosso comportamento. Por exemplo, as cores. As cores, elas são, assim, para boa forma, excelentes. Porque você sabia que é de propósito que as lanchonetes colocam todos os cartazes de sanduíches da cor amarela e laranja? Sabia? Porque elas fazem a gente ter o apetite. São cores que nos lembram molho, né? A mostarda, né? Nos lembram o molho inglês, nos lembram a mostarda americana, que é aquela mais clarinha, né? Então, há que se preparar o cérebro, olha como a psicologia é profunda, para trazer a saliva, a salivação, o apetite, né? Então, o fundo dessas figuras tem um propósito. Quanto ao estudo dos efeitos no campo psicológico, que são causados por essas gestaltes, né, que são essas formas, esse processo ocorre de acordo com os seguintes princípios. Aí nós temos aí 3 princípios. As grandes empresas, elas contratam os psicólogos, os designers gráficos, as empresas de marketing para trabalhar esses 3 princípios. Não pense você que eles criam lá um desenho qualquer, uma xícara, uma garrafa, uma chaleira, um prato, uma moldura sem objetivo. Eles criam visando um objetivo psicológico. Influenciar o nosso cérebro, a nossa leitura, né, da visão óptica, quer dizer, da nossa visão, né? Então vamos lá, e engana a nossa visão também, tá? Então vamos lá. Tem o efeito da proximidade, que é o efeito de agrupar elementos. Aí na apostila nós vemos aí vários modelos, que eu achei muito interessante, até eu trouxe a apostila para cá, para poder, né, mostrar para você. Aí, ó, os agrupamentos, ó. Tá vendo? Nem estão tão juntos, mas só deles estarem próximos, a nossa leitura é de quê? De quadrado, não é? Olha aí. Ou, se tiver um do ladinho do outro, de círculo. E vocês podem observar que não estão tão juntos, tão coladinhos. Mas a nossa mente já vê aí, ó, né? De forma agrupada a aproximar. Aproximar de uma forma que a gente já conhece. Depois tem as semelhanças. As semelhanças, deixa eu ver aqui. Nós temos aqui também outro modelo de agrupamento, que eu achei muito interessante aí na apostila. Olha aqui, ó. Não parece que as colunas estão aí formadas? E não estão. São somente os pontos pretos em que nós entendemos que, em vez de ser várias linhas, nós entendemos como 3 colunas, né? Apenas 3 colunas. Depois nós vemos aí a semelhança. Olha a semelhança, gente. Que interessante essa apostila. Olha. Aqui embaixo, ó. Olha que interessante, tá vendo? Ó, um quadradinho do lado do outro, um círculo do lado do outro e um triângulo do lado do outro. O que que nós vemos? Nós vemos uma fila de cada vez, traçando o mesmo design. Olha que interessante. Ou seja, um quadrinho, a gente vê assim, né? Um quadradinho, um círculo e um triângulo. Um quadradinho, um círculo e um triângulo. E assim vai, tá? Esse é o efeito da semelhança. E, por fim, o efeito do fechamento, que, na verdade, olha aí. A apostila está mostrando pra gente, ó. Olha aí. Não parece que o nosso cérebro já vê o triângulo fechado? Agora, olha as partes. São bem definidas, tá vendo? Olha, nós temos um compasso, nós temos uma chave L e nós temos 2 retas. E, na verdade, o nosso cérebro, embora não tenha a continuidade ou o fechamento, entende que isso aí é um triângulo. Olha que interessante, né? Então, são efeitos, né?
são as leituras da nossa visão, né, ótica. O efeito da visão ótica. Então, são essas três tendências aí. Agora, eu vou falar um pouquinho do insight. O insight é o mais fácil que tem, nós já estamos terminando aí o nosso vídeo, tá? O insight é o estalo. É quando a mente compreende do nada, né? Aí, para mim, para você, de repente, poxa, mas está tão óbvio. Não, não está óbvio. É porque nós já vivenciamos experiências anteriores, não é vidas passadas não, hein, gente? Experiências anteriores, né, em nossa fase de vida, que vem juntar, vamos dizer assim, os efeitos e trazer para a gente o entendimento num estalo. Vocês já devem ter ouvido as pessoas, né, falarem, eu tive um insight aqui agora, né? É um insight que eu tive aqui agora. Realmente, veio aquele estalinho assim e o cérebro entendeu, captou, né? Escolinha do professor Raimundo, captei a vossa mensagem, né? Ó, amado guru, né? Brincando. Porque realmente é o insight que capta. É o cérebro que capta a mensagem da visão. Então é interessante. Então vamos lá. Insight é o fenômeno da Gestalt que dá a compreensão imediata, como se fosse um estalo mental do entendimento do que se está sendo apresentado a esse indivíduo. São as relações entre as experiências já vividas anteriormente que fazem essa conexão no processo da aprendizagem. Exemplo, uma criança pequena que ainda não sabe ler já identifica um rótulo qualquer porque já teve a experiência de experimentar um determinado produto. Por exemplo, a Coca-Cola. Por exemplo, Guaracamp. Ela não sabe ler, mas só dela, o cérebro dela entender que aquele rótulo é algo familiar, já passou na experiência de vida dela, ela vai arriscar. É Coca-Cola. É Guaracamp, né? Por quê? Porque ela já vivenciou aquele determinado estímulo e já teve uma resposta, às vezes negativa, mas na maioria das vezes, quando o cérebro traz um insight, é porque o reforço foi positivo, né? Ou seja, foi agradável, a experiência foi feliz, né? E nós finalizamos aqui o nosso vídeo aula de hoje, né? Na próxima aula, dia 16/10, é a entrega dos trabalhos, próximo sábado, para quem é de sábado, e próxima segunda-feira, para quem é de segunda-feira, se eu não me engano, é dia 20. Eu tenho que ver no calendário aí, porque nós tivemos o feriado do dia 12, mas eu acho que é dia 22 ou 23, tá? Mas está aí no nosso slide explicativo sobre o dia da nossa quarta aula, é a semana que vem. E será a entrega dos trabalhos e a nossa prova na plataforma. Hoje teremos, como eu falei, vídeos complementares que vão ilustrar muito mais aquilo que eu tentei, né, de alguma forma aqui, trazer até o material, imprimir a apostila para a gente estar aí podendo enriquecer um pouco mais. Aí o símbolo da Coca-Cola. A criança, se tiver que recortar, claro que ela não vai recortar com essa perfeição, mas ela vai entender, né, que isso aqui é a Coca-Cola, né, é o rótulo da Coca-Cola. Tanto faz apresentar assim como apresentar assim. A criança vai entender que é o rótulo da Coca-Cola, né? Mesmo que ela não saiba ler. Interessante, né? Ver que o nosso cérebro é realmente uma máquina maravilhosa, né? E a gente fica por aqui na nossa videoaula de hoje, terceira videoaula. E para a nossa avaliação aí na plataforma, eu sugiro que vocês leiam todo o material, que a apostila está pequena, não está tão grande assim. Temos aí apenas 15 páginas, né? E as nossas videoaulas vieram aí resumindo, desmembrando, bem como também os nossos debates, tá? Eu desejo a todos vocês médias excelentes, que vocês terminem esse módulo realmente gostando de psicologia e levando com vocês essa essência de observar os comportamentos humanos.